Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lidercast. Toda semana a gente trazendo para você lideranças com histórias incríveis, inspiradoras. E aqui o time completo, Henrique Constâncio, Gilberto Júnior, trazendo essa liderança que tem muito a nos contar, uma liderança da comunicação, do rádio, Newton César Saraiva, mais conhecido como César Nil. Quem não conhece ainda, ou quem não conhece pessoalmente, com certeza já ouviu a voz, né, César Nil? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Ok, César Nil. muito obrigado. Privilégio, né? A gente está aqui com o ícone da comunicação, Gilberto Júnior, você, Fernanda, o Henrique. É um prazer. Espero estar aí, espero contribuir, né, como você falou, aqui como liderança, com minhas experiências, estar fazendo aqui também, né, ajudando, melhor dizendo, as pessoas que venham a se inspirar nas histórias que a gente for contar aqui, né? Certamente Verdade. muitas histórias, porque é uma personalidade guerreiro, né? bem marcante aqui na nossa comunicação. Como a Fernanda falou, quem não conhece Que não conhece ele pessoalmente, mas já ouviu a voz, voz. né? a voz é bem marcante no rádio, né? No rádio aqui de Floriano, principalmente. Obrigado, Gilberto, pelas palavras, Fernando também pela apresentação, e estou à disposição, né, para responder aqui. Espero corresponder às expectativas de vocês aqui no podcast. Para quem não conhece, quem é essa pessoa? Como começou? De onde é? De onde veio? Se é florianense? Sou florianense, né, nascido em Floriano, nos anos 70, mais precisamente 74. Nasci aqui na cidade de Floriano. Já morei fora, mas ainda na época de criança. Voltei para Floriano. E o César Nil, digamos assim, tipo, me definindo, é alguém que nunca imaginou fazer comunicação antes de começar a fazer a comunicação. Eu nunca me vi como comunicador, né? Como alguém que fosse um dia estar com um microfone, fazendo, digamos que, locução, ou fazendo, às vezes, alguma entrevista, né? Ou mesmo alguma outra atuação dentro da área da comunicação. Nunca imaginou? Nunca... Não, porque, na verdade, esse sonho não era meu. Assim, quando eu comecei a acompanhar um amigo chamado Sebastião, que ele era apaixonado pelo rádio, ele conhecia todos os locutores, ele conhecia a programação de rádio, isso falando lá dos anos 85, por aí. Aí foi quando eu mudei de bairro a primeira vez. Hoje eu moro no bairro Irapuá, mas eu já tinha morado no bairro Irapuá, fui morar no conjunto Pedro Simplício, e lá conheci, né, esse amigo, e ele era apaixonado pelo rádio. Ele conhecia os locutores. Na época existia só a Rádio Irapuá. O Gilberto conhece a história da Rádio Irapuá, hoje Santa Clara, né? E só existia a difusora, né? A difusora que é a vovozinha da cidade, é a mais antiga, onde eu trabalho. E ele conhecia ali os locutores, ele sabia as histórias dos locutores. E através dele foi que... Só que a minha inspiração não era para comunicação. Eu acompanhava ele ali naquela paixão que ele tinha. Ia com ele, né? Eu era de menor, ele também. A gente subia as escadas da rádio difusora só até a metade da escada. Porque ele tinha vontade de perguntar se lá precisavam de pessoas para trabalhar, seja como fosse. Ele queria trabalhar no rádio. E aí a gente subia até a metade da escada e voltava, com medo. Com medo. Será De perguntar, pelo menos a gente era de menor, né? E imaginava que ia receber um não. E subia e aquela coisa toda e ficava naquela paixão. Aí a paixão dele foi muito maior quando chegou a Alvorada, se não me engano, no ano de 1987, chegou a Alvorada FM, né? Que foi aqui para o sul do estado, acho que das primeiras FMs também. E aí aumentou mais a paixão do homem. E um dia ele tomou a iniciativa, a gente subiu, né, na difusora.
Mas aí era de menor, quem era que não davam atenção, né? Não deram atenção, não pegaram o contato da gente e fomos embora e tal. Aí eu disse, rapaz, é muito difícil, tu é de menor, eu também sou, ninguém vai dar atenção, ninguém vai querer para digamos que convidar a gente nem para fazer teste, ou ele, né, para fazer teste. Na verdade era ele, não era nem tanto eu. A minha vontade era de ser policial rodoviário, aquela coisa, tinha aquela paixão, aquela coisa. E aí eu sei que também através de uma professora, na época, que era eu acho que Négia, né? Eu pagava matérias lá e tinha uma professora chamada professora Zilda. E ela dizia que eu tinha a voz de Nelson Gonçalves, né? Olha, tem a voz de Nelson Gonçalves, aquela coisa toda. Quando eu não ia bem nas provas e tal, ela, olha, você cantar um trechinho de uma música de Nelson Gonçalves, eu te dou meio ponto aqui. Olha e só. vinha aquele negócio. E a Marronzinha, eu acho que o Gilberto, a Berivânia Santos, também estava lá nesse período. Ela disse, olha, eu te apresentar uma pessoa que é do rádio, né, que a Marronzinha conhece e tal. Aí me apresentou, mas a Marronzinha também não pegou ali meu contato. Né? E ficou por aquilo. Eu não tinha aquela intenção de trabalhar em rádio. Aí passou um tempo, não foi muito. Eu estava numa festa no Clube Municipal, era o clube da época, né? Fazia muitos eventos aqui. E uma pessoa me puxou pelo braço. Quando a pessoa me puxou pelo braço, era marrom. Aí me tirou lá do meio lá. Ainda lembra a banda, acho que era Real Som da Bahia, né? Tocou muito em Floriano. Tocou muito aqui. E aí a gente saiu, ela disse, olha, lá na Radiodifusora, você esteve na Radiodifusora? Eu lembro de você, a professora Zilda, né? Falou que você tem a voz boa e tal, não sei o quê. E a gente não pegou teu contato, ela me apresentou você, mas também não peguei seu contato. E a gente está precisando lá na Radiodifusora, tem um locutor que saiu para trabalhar em campanha política e não voltou. Você pode ir na segunda, isso era um sábado. Aí na segunda-feira eu fui, né? Isso início dos anos 90. E aí eu nunca imaginei que eu fosse hoje estar contando história aqui, tantos anos depois, porque eu não imaginei que eu passaria um mês em rádio. Eu acho que eu não passaria de um teste. Lá conversei, né, com o seu José Antão, aí disse, olha, você já vem à noite. Eu pensei que era fazer teste, mas à noite já foi começando mesmo, não na locução, mas estagiando, e com o tempo, né, 15 dias depois, eu já estava mesmo, já tinha assumido já o horário, né, como operador, e aos pouquinhos fui fazendo a locução, fui começando como locutor. Quem acompanhava você naquela época nos estágios à noite? Noite? Eu estagiei com a Marrom, né, com a Marronzinha. Tive, né, o prazer de estagiar com ela. Na época eu fui operador do Ingrácio Neto, né, eu não sei se você conhece o Ingrácio, Sim. Mas o Gilberto com certeza. O grande Ari Chagas, né, que eu não sei se o Gilberto teve o prazer de conhecer, mas tanto o Ingrácio quanto o Ari ainda estão vivos, graças a Deus, né, e são ícones na comunicação, estilos próprios de fazerem comunicação, coisa que hoje em dia já não tem mais tanto, né, tem mais aqueles tipos de locutores que eram, né, faziam seu próprio estilo de comunicação. E, graças a Deus, né, estamos aí na comunicação até hoje. Pronto. Estilos, como você falou, bem especiais. O Ingrácio Neto, ele tinha aquele estilo de forró, né? Isso, aquele estilo clássico, de final né? da tarde, né? Que hoje muitos copiam, né? Muitos copiam, copiado. Exatamente. Aquela trilha característica, né? Um chocalho, né? E as brincadeiras. Naquela né? época fazia essas brincadeiras, aquele chocalho. É tradicional no final da tarde, né? No rádio, bacana, né? Aquele programa voltado para o sertanejo mesmo, né? E o Ari Chagas, eu me lembro, ele fazia A Hora do Bem Querer, é isso? A Hora do Bem Querer, depois Sua Excelência Música. Essa tu puxou. Essa foi lá do... Essa foi lá. A Hora de Ele falou na Hora do Bem Querer, o primeiro programa que eu fiz na Radiodifusora foi A Hora do Bem Querer. Era tradicional. Ele já tinha um outro programa, né? Já tinha
A Sua Excelência Música, era depois da Hora do Bem Querer. Pronto. Foi o programa, digamos, um dos mais tradicionais da Rádio Difusora. Tinha E também, Sua Excelência a Música, eu me lembro. aí Sua Excelência Música, né? Ali tinha o vozeirão, né? Quer dizer, tinha, não tem, né? Um vozeirão único, né? Eu não conheço outra pessoa que tem um timbre de voz. Uma das vozes mais bonitas. Muito bonito o Ari. E aí o Ari fazia, né? Sua Excelência a música. E aí... Mas você já tinha também essa voz? A voz, ela começou desde os 12 anos, ela começou a mudar. Né? Começou a mudança, ficou mais grave, foi ficando mais grave, e eu já tinha já. Eu acredito que foi um dos motivos que eu fui para o rádio, né? Foi a voz, porque por vontade, né? Por, digamos, me inspirar, se inspirou. Nunca foi um sonho, não, nunca foi um sonho. Foi acontecendo. Aconteceu. Eu digo que o rádio me escolheu, aquela coisa que a profissão escolhe você, não você escolhe a profissão. E eu me apaixonei, né? Aí depois eu me apaixonei pelo fiquei com a curiosidade. rádio. E o Sebastião? O Sebastião nunca trabalhou em rádio. É incrível. Ele nunca trabalhou em rádio. Onde ele está hoje? O Sebastião hoje ele vive no interior. Ele vive no interior, mas Barão de Grajaú. Tá certo. Mas ele não chegou a trabalhar em rádio, apesar de com o tempo, né? Eu tentei você também. Você torceu tanto por ele, torceu tanto. Pois é, mas na verdade fui eu. Mas vocês se desligaram, assim, de contatos? De contato. Com o tempo, né? Aquela coisa, você sabe, vocês aqui sabem que, exato, como eu entrei no rádio ainda de menor. Né? Eu era menor isso quando começou, acredito que a paixão dele, não tanto a minha. Acredito que foi por volta do que? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, ele também, 15 anos por aí. E eu com 16 né, já fui chamado né, para trabalhar no rádio. E com o tempo também ele ainda chegou a estagiar comigo, mas não era talvez para ele não foi, né? Interessante talvez o estágio e querer que o rádio ele é muito complicado, ele é muito difícil, né? A comunicação em si, ela para você se manter na comunicação vem outras coisas que não é só você estar no microfone. Onde você tem que ter o jogo de cintura, tem que rebolar igual um Beto Barbosa rebolava no tempo da lambada, tem que às vezes fazer igual a Gretchen no tempo aí da Gretchen, né? Porque o jogo de cintura tem que ser muito grande, né? Para você viver da comunicação. E algumas pessoas acham que você chegou no rádio, ou chegou talvez na televisão, ou chegou, seja onde for, na comunicação, você vai ter, digamos que ali, a empresa vai lhe pagar um salário, um contrato, né? Muita gente fantasia isso, talvez vê em televisão, foi contratado, né? E aí vai ganhar, né? Muito e tal, mas a gente sabe que... Não é bem assim que funciona. É assim que a roda gira. Não. O Gilberto sabe, o Henrique sabe, a Fernanda sabe, que tem, né? O jogo de cintura chamado... Porque a comunicação ela é um pouquinho, digamos que complicado, né? Principalmente começo, para a pessoa começar. Só contando um pouco da sua história aí, você falou que teve uma grande vivência com o seu Emílio Nonato, né? Queria que você falasse um pouco aí como foi essa caminhada com ele. Olha, o saudoso Emílio, né? A gente aprendia até sem querer, né? Com o Emílio Nonato, porque... Eu comecei a trabalhar com o saudoso Emílio Nonato, acho que em 94, 95, eu comecei a trabalhar com ele. Tive o prazer de ser o maestro, né, o maestro do Emílio Nonato, mas... Maestro naquela época... É o sonoplasta, né? Sonoplasta. Quem trabalha na técnica lá, né? Na técnica, quem bota música. Na época hoje seria um técnico, no caso, não? Aqui para o podcast seria o técnico ali, né? Seria o nosso amigo maestro. Aí na época eu era o maestro do Emílio, ele chamava de maestro, né? Mas o sonoplasta, né? No rádio o nome é o sonoplasta.
E Você mas substituiu o antes, Valdeci ou o Valdeci lhe substituiu? na época eu já entrei, já o Valdeci foi substituído pelo Milton Santos. Ah, tá. Aí depois do Milton, se eu não me engano, eu substituí a Marronzinha, né? Ah, tá. A Marronzinha que já estava lá, tirando já o horário do Milton Santos, que foi ainda hoje trabalha em Brasília, na Rádio Nacional, como operador também da Voz do Brasil, o Newton Santos. E o Milton foi, e aí a Marrom ficou, mas aí com o tempo ele me convidou. Eu já trabalhava com Emílio Nonato, né? Eu vendia a mídia para o Emílio. Aí é onde eu digo que a gente, né, aprende no rádio, vai aprendendo os caminhos. Me abriu muitas portas trabalhar com o saudoso Emílio na parte da mídia, porque era um produto muito bom para se vender. Era o produto que todo mundo queria anunciar. A gente chegava numa empresa, eu chegava numa empresa, oferecia ali o produto Emílio Nonato, não saía se não fosse pelo menos uma chamada, né? O valor era diferenciado, é claro, né? Era a maior audiência do rádio. Eu acredito que até hoje Acho que até não hoje tem, ninguém não chegou, superou, né? Ninguém Mesmo um comunicador, um âncora como o saudoso Emílio, em um horário de rádio e pronto. De 10 rádios ligados, se não tivesse os 10, mais 8 era garantido, né? Mesmo em horário bem cedo, né? Ele entrava começava às 5 horas da manhã, e 5 horas da manhã o que anunciava já estava todo mundo né, ali ouvindo. E a gente chegava na empresa, o cara não queria, né, digamos que um pacote completo, mas ele colocava pelo menos uma chamada. Então, pelo menos uma chamada aqui, pede o Emílio lá para me ajeitar num horário bom, aí escolhi o horário, aquela coisa toda. E aí, pronto. Ali, para mim, foi, digamos que, um divisor, né, em saber como era que eu ia me virar dentro do rádio, qual era o segredo, qual era a chave, né, para eu ficar, digamos que no rádio, sem depender somente ali do salário, né, ali que a emissora ia me pagar, né, no fim do mês. Ali eu já comecei a criar, digamos que esse jogo de cintura, né, de me virar, né, o extra, o salário. Extra, aquele que vem lá somente na carteira e tudo, né, na folha de pagamento, melhor dizendo. E pronto. A partir daquele momento ali, e aí comecei a outras possibilidades também. Com o programa do Emílio, né, tinha muita propaganda, eu ganhava comissão pela venda, comecei a ganhar a comissão pela cobrança, comecei a ganhar valores de gravação do comerciante. Não, eu quero aqui, faça um texto. Eu me virava, faz outro. Não tinha internet, né? Hoje você joga um texto na internet, ali gera automaticamente um outro texto, 3 opções, você dá para o cliente escolhe. Não, lá você tinha que, né, gastar, digamos que mesmo a criatividade. E fazia, o cara, não, leia aí para me ver. Aí eu li o texto, pô, eu quero com sua voz. Uma possibilidade também de uma renda extra. Eu ia gravar a propaganda e ganhava também. E com no caso, o programa do Emílio, né, abriu, digamos, muitos postos. Conheci muitos comerciantes, na época, ainda hoje, mantenho um contato comercial com muitos. Clientes que ainda hoje gravam comigo, né, fazem gravação. E assim, as portas... Você né, cria um vínculo, né, com o cliente, né, que é quem vai manter, né, a sua permanência na comunicação. Né? Se não tiver, é difícil se manter, né, se manter Tem um no bom rádio. relacionamento, né? Isso, porque as emissoras de rádio, o que eles querem é retorno. Sim. Eles não vão investir, igual, acredito, qualquer meio de comunicação.
não vou investir ali em um apresentador, em um comunicador, se ele não vai trazer, digamos que, um retorno, né, para a emissora. Como tudo, né? Todo empreendimento Tem que ter o retorno, né? Tem que visar a sua sustentação. Com né? certeza. Tem que ter a sua sustentação. Isso aí é básico, E aí, né? como você falou, você tinha um produto. Eu me lembro, eu trabalhei uma época lá eu não me lembro se foi na Santa Clara, que era Irapuá, né? Antiga Irapuá. Eu não me lembro. Eu sei que teve uma época que eu trabalhei junto com o Emílio Nonato, no mesmo período que o Emílio. Já foi finalmente, nos finalzinhos, mas eu me lembro que teve um período que o Emílio Nonato fazia pela manhã, eu fazia meio-dia, um jornal do meio-dia. Eu não me lembro se era na Irapuá ou na Difusora, porque eu cheguei a trabalhar nas duas, né? E a gente percebia o quanto que o produto Emílio Nonato realmente era diferenciado, né? Ele falou aí, rapaz, eu tinha um produto muito bom, mas era incrível quando, se eu não me engano, era na Santa Clara, que era Irapuá, né? Tinha lá as caixinhas de cartas, né? As caixinhas de cartas para o programa tal, durante todo o dia, né? O tanto de cartas lá para o programa do Emílio Nonato era uma coisa incrível, né? Era cheio lá a caixinha de cartas lá para o programa. É verdade, exato. Essa situação. E eu digo para você que com certeza foi na Irapuá, porque a chegada do Emílio para a Difusora eu já estava, né? Eu já estava na Difusora. E realmente Como o foi, Emílio... Só para eu lembrar, o Emílio saiu da Irapuá para a Difusora ou da Difusora para Irapuá? Ao contrário, foi da Irapuá para a Difusora. Da Irapuá para a Difusora, certo. O Emílio, a questão da audiência, né, do saudoso Emílio Nonato, era uma coisa que a gente ficava surreal, ali, né? Fenomenal, porque o programa, né, dele, você ficava aguardando, acontecia um fato aqui na cidade. A notícia, né? Acontecia ali, você ficava aguardando, aquela expectativa era de ouvir, só sabia se saiu realmente, aconteceu, se você ouvisse aí no Emílio Nonato. Né, e a gente também não pode, falando em Emílio Nonato e falando de comunicação, você não tem como tirar o amarelinho também da situação. Aí né? Quando você fala... É obrigatório, né? Isso, o Renato Amarelinho, né? Quando eu entrei na Rádio Difusora, o repórter oficial não era o Amarelinho, era o chamado Neguinho, né? Que era o Josimar de Deus, não sei se você lembra. Lembro. Era o repórter. Também saudoso. Depois chegou aí o Amarelinho, né, e se deu muito bem com o saudoso Emílio Nonato, né, era um repórter a bordo de uma bicicleta, o Renato, né, sua bike, o único que eu conheço que ia no Amolá e voltava uma vez por dia de bicicleta, era o Renato Costa, o Monark, né, vermelho, não era amarela, não existia, mas aí o Renato rodava cidade interior. Era considerado doido, até hoje considerado. Ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Eu sou doido. É o único que, mesmo ainda nos dias de hoje, roda cidade interior, Floriano e Barão de Grajaú. É um fenômeno. Eu me pergunto que energia que ele tem, né? Isso. É um fenômeno. Está em todo lugar. Pois é, e aí, digamos assim, se você hoje, né, perguntar inspirações de comunicação de caras que realmente vestem a camisa, né? Eu diria Emílio Nonato, diria Renato Costa, né? Que realmente veste a camisa da comunicação. O Renato principalmente, a comunicação do Renato não é só para entrevistar uma grande autoridade, mas qualquer pessoa. Se ele vai no interior, vê alguém andando de cavalo ou de jumento, ou a pé em uma estrada, ele para. E ali a comunicação, né? A comunicação pergunta como é que está as estradas, pergunta como é que está a localidade, digamos que dá voz, né? Isso, através do seu gravador para levar para as emissoras.
a qualquer pessoa. É verdade. Ou que ele fenômeno, conheça, fenômeno. ou que ele não conheça. É um recurso que ele ainda utiliza, é o gravadorzinho, né? É o que a gente gravador. vê muitos colegas usando o Mas celular, se mas tiver ele internet, É. ele Já faz, puxa, ele já faz tá pela bem adaptado internet, às faz pelo lives. Instagram, faz. Máquina de informação. Ali é chamado comunicador nato, Nato, né? é. Aquele dali, aquele tipo de comunicador que o Renato é comunicador nato. E aí você está na emissora, que você trabalha, né, trabalhou, teve a honra de trabalhar com um grande ícone da comunicação, que até hoje não teve outro, né, que chegou aí a alcançar a audiência que o Emídio alcançou, está, né, com um também que faz como o Renato Costa faz, você pode se dizer privilegiado, né? Realmente, você foi uma escola enorme, né? Uma escola enorme. E você fez parte também do projeto, fez ou faz parte do projeto Amarelinho, né? Faço parte ainda hoje do Projeto Amarelinho, também outra grande escola aí, essa pelo lado da cultura, né? Pelo lado da cultura. Por essa a gente não pode dizer que tem, digamos, que um retorno, né? Digamos assim, um retorno financeiro, porque não tem, isso não existe. Mas tem um lado muito gratificante, que é você... chega às vezes, já aconteceu comigo, com o Renato muito mais, certeza. Eu chego em algum lugar, alguém está se apresentando, aí depois chega lá. E aí, César, tá lembrado de mim? Não, rapaz, eu cantei no festival Brega, festival de forró, festival esse, com você e com o Amarelinho. Me apresentei em show, né, no estádio Tiberão, me apresentei no 0 Grau 1 ainda, né? tinha. E aí eu digo, você está lembrado? Não. Não. Às vezes não vou mentir, né? Às vezes é uma pessoa que está em banda, às vezes está em outro segmento, mas lembra, né, com carinho, olha, aquilo dali foi importante para mim, foi legal para mim, porque eu não pegava no microfone. Eu cheguei outro dia em uma loja aqui, aí o locutor lá falando, aquela coisa toda, e eu olhando para mim, e eu conversando lá com o gerente, quando eu vou sair, o cara, tá lembrado de mim, não? Não, cantei no show do Carrapeta. Carrapeta, eu ouvi falar esse nome, Carrapeta era um... Era o Palhaço. palhaço. É o palhaço Carrapeta, que é o Amarelinho, É né? mais um personagem Eu do cantei no Amarelinho. show do Carrapeta, eu tinha 7 anos. Meu Deus. Aí, rapaz, eu tô ficando velho, porque eu já tô velho mesmo, hein? Hoje canta, né? É o cantor e também é o Júnior Cantor, né? Eu não posso falar o nome da loja aqui, acho que não, mas aí é cantor e locutor. É locutor da loja e cantor nos finais de semana. E diz que começou no show do Carrapeta, né? Começou com a gente aí. Que legal. E isso foi recente, acontece muito, mas muito mesmo, né? As pessoas, olha, lembra que aconteceu também com a Dani Melody, né? A Dani Melody cantou nos festivais do projeto Amarelinho, com festival estudantil, né? E aí com o Nilson Feitosa também, né? Aí uma vez ela falando, lembra uma vez que eu fui lá na rádio para gravar uma música e tudo, porque era uma música gospel, né? Ela começou cantando gospel. E aí lembra, aí eu... Lembro. Eu lembro, Dani, de você, minha amiga. Mas, e assim, acontece que, né, com o tempo, né, vai surgindo. Aí é onde vem, você faz um trabalho cultural, com o tempo ele vai, né, aí trazendo essas amizades que ficam, essa consideração. O retorno que dá o trabalho cultural, o retorno que vem é justamente isso. Você ver que olhar para uma pessoa, tipo, pô, eu contribuí, né? Exato. Não, e muitas personalidades passaram pelo festival. Eu sei de Tom Kleber, né? O José Francisco da banda Sedução também. Isso. A Dani Melody. Francis Lopes. Muitos passaram. Eles começaram aqui em Floriano. Fenomenal do Nilson Feitosa também, né? Pois é, o Nilson, grande ícone também da comunicação. Gogó né? de Ouro. É o Gogó de Ouro. Né? Quem tem aí o privilégio de ter na nossa programação, aos domingos, fazendo o programa Alô Cidade. E essas pessoas, falando em termos da cultura,
elas é quem realmente, né, são aí, digamos, o combustível. Olha que você, às vezes, está em um lugar e a pessoa diz assim, eu ia para o festival, esse é o festival aquilo do Amarelinho, para ouvir os meninos de Barão. Aí você fica, né? Olha, os meninos de Barão, né? Começou com o projeto Amarelinho. Flávio Maranhão também, né? Flávio Maranhão também começou com a gente. E integrante de bandas, né? Que estão hoje aí, começaram com... Aí, uma vez eu estava em um local, a pessoa perguntou se eu conhecia, né, um sanfoneiro. Aí eu... Não conheço. Rapaz, o cara bom, o cara muito bom. E sanfoneiro, esse aqui, ele só falava no nome do sanfoneiro. Aí quando eu venho, né, ver o sanfoneiro, quando me apresentaram, começou, né, com os festivais do Festival de Forró, ou melhor, dos sanfoneiros, aí do Projeto Amarelinho. Aí você conhece? Conheço. É o sanfoneiro que começou com a gente. Me explica assim, o Projeto Amarelinho é como se fosse cada mês é uma área, ou cada bimestre, como é? O projeto... Tipo assim, ele pega sanfoneiro, tem uma etapa do sanfoneiro, tem etapa de não sei o que, não é isso? Tem brega, isso. Tem uns brega, Tem, a gente começava, né, devido à pandemia, né, e também aí já a idade, né, do Amarelinho, já não está permitindo. Esse ano está tendo uma mudança. Esse ano seria para a gente começar, né, como sempre começou, com o festival Brega. Aí vem o Brega em janeiro vem a música Brega. Em fevereiro vinha um dance, né, que era para preparar o pessoal para o carnaval. Em março vinha aí o estudantil, né, que era em Barão, que era a Noite da Beleza, Voz e Elegância Baronense. Vai ter esse ano? Provavelmente sim. Mas deu uma mudada no calendário, né, o Renato deu uma mudada devido à questão já pandemia, idade. E aí também apoio, né, infelizmente é uma realidade que apoio também já não tem tanto. E vinha depois, em abril, vinha aqui em Floriano, né, aí no estádio Tiberão, e no mês de agosto, né, ainda uma parada, no mês de agosto vinha aí o Festival de Sanfondeiros, que é esse quem está falando, e em setembro vinha Barão e Floriano, o show do Carrapeta, que é o que o Henrique lembrou, e dava uma parada em outubro devido à questão do aniversário da Rádio Difusora, sempre no mês de outubro. E a gente partia já para o mês de novembro com o Festival de Forró. E em dezembro a gente fazia, digamos que os melhores do ano. Né? Fazia os melhores todo um do ano. Calendário. Assim, tinha um calendário aí. Calendário cultural. Dando preenchendo oportunidade. O ano todo. Dando oportunidade. Diversas áreas. Isso. Isso eu pulei um dos festivais que é o sertanejo, né? Que a gente sempre fazia aí no mês de março, né? Ou abril, aí dava aí um espaçozinho para música sertaneja que é muito forte. Tinha as quadrilhas também. Em junho, né, aí tinha 3 festivais, né, de quadrilha. Mas é um movimento fenomenal. Continua ainda. A cultura. A pandemia, como ele falou, a pandemia Com a pandemia a gente deu aí, digamos, uma freada. E esse ano a gente vai voltar. Tá voltando aos pouquinhos, desde o ano passado. Volte, porque aí nasceu muita gente, muito talento, né? Revelou muito talento. Muita gente envolvida. Assim, antes da pandemia um pouquinho, vocês chegaram, inclusive, a apresentar algumas vezes na TV, não foi? Foi. Aí a ideia de trazer... O Amarelinho na TV, né? Aí levar toda essa movimentação para a televisão. O que seria uma coisa fenomenal. Inclusive, foi feito lá na TV Tropical, lá um espaço para que o Amarelinho... Foi abraçado, o projeto foi abraçado pelo Wellington Raulino, né? E a sua esposa. Infelizmente, a pandemia freou tudo. Aí, com a pandemia... sem público, né? Ficou na TV contato, na pandemia. Né? Mas aí deu uma esfriada, digamos assim, né? Uma certa esfriou devido à questão da pandemia. Estamos tentando voltar aos pouquinhos aí novamente essa parte da cultura através do projeto Amarelinho, do grande Renato Costa, que, como diz o Raul Gil, eu tiro o chapéu, né?
Você estava contando aqui para a gente nos bastidores sobre o seu nome, Newton César Saraiva, que a sua mamãe, dona Argentina, homenageou, né? O cantor Newton César, né? Homenageou você. Depois nasceu o César Nil. O César Nil nasceu com apelidos, né? E aí, hoje, assim, quem lhe acompanha muito sabe que o César Nil é praticamente como se muita gente, claro, lhe trata tanto fora e dentro da rádio, César Nil, mas a gente tem como um personagem também, né? Porque a gente agora vai falar de Comando Geral. Pode? Opa, que é isso? Comando Geral, no seu radinho. Agora, essa aí eu nunca entendi, a história do radinho raparigal. Essa é boa, eu preciso saber. O slogan, Comando Geral, no seu radinho raparigal. Aí, um programa que tem 24 anos, né? 24, Me diz como foi colocar esse slogan há 24 anos atrás. Porque, assim, eu vou deixar ele contar, mas já passou por censura, por denúncia. Ele incorpora um personagem no programa. Mas é incrível. E faz humor. Faz uma zoada. Faz humor, meu. Ele tem Conta a inspiração do personagem. Esse seu personagem. Precisamos mostrar aqui para as pessoas não esse seu eu vou levar o Henrique lá. Pronto. Vou levar o Henrique lá. Pronto. Eu já é muito bom. Eu já participei lá umas 2 vezes. É verdade. Já participei por telefone. Fiquei surpreso, também. né? Que ele chegou lá na emissora. Mas é bacana, porque quando eu estou ligando o rádio, eu estou em carro, eu estou no rádio, né? E aí, à tarde, aí eu ligo lá no Comando Geral. É outra pessoa. Uma figura. É uma figura. E é um personagem, é um humor, assim, nato. Não é nada assim, forçado. É uma coisa nata. Obrigado. E você passa uns perrengues lá com ele lá, viu? No programa, ele Para o Henrique, né, e muita gente que não conhece, são façanhas que a gente tem que criar no rádio. Eu já vinha fazendo rádio desde o início dos anos 90 e em 1999, né, começou... Eu nunca tinha ouvido, né, o estilo Moção, né, quer dizer, o próprio Moção, né, mas a onda do rádio, né, estava levando para o lado do humor, aquela coisa toda. E a emissora, né, tinha um horário à tarde, né, tinha um horário que a rádio queria mudar. O locutor que fazia o programa, às vezes ia, às vezes não ia, e queriam mudar. E o Gilvan Silva, que a gente começou junto, a Fernanda conhece, eu acho que o Gilberto também conhece o grande Gilvan Silva, é comunicador, né, na Rádio Liderança hoje, tem um estúdio também de gravação, já foi secretário lá de Barão de Grajaú de esporte, se não me engano, ou de comunicação, eu acho que os dois, e o Gilvan falou sobre olha, tem um horário e tudo, e o diretor, o Raimundo, né, tá querendo mudar aí. E eu não sei se hoje ele é tenente ou se já é capitão, o Hélio, né? O Gilberto conhece, acho que a Fernanda também conhece o Hélio, não sei se o Henrique conhece, mas aí o Hélio trouxe de um amigo, né, que acho que até aqui de Floriano, não sei se ele é de Floriano, de Fortaleza. 2 fitas, porque na época não existia. Na época da questão fita. de internet. Você ouvia comunicadores de fora, ou você ia para a cidade para você ouvir o rádio, ou então você ouvia em fita. Alguém achava aquele programa interessante, né? Gravava uma fita lá, né? E trazia para a gente aqui. Era como você via, né? Às vezes você recebia até músicas desse jeito. As emissoras antigamente recebiam música mais rápido, através de uma fita que vinha pelo correio. Aí, antes de chegar, né, o compacto LP, que era o vinil, você recebia a fita cassete que vinha pelo ônibus. Essa música está tocando muito aqui. A dificuldade, né, da comunicação não existia. Hoje você vai numa plataforma na internet, baixa ali, TikTok, aí você não está desatualizado, vê na... Tinha aquela coletânea de vinil, depois de CDs, né? Isso, aí você tinha a única coisa, a gente recebeu, o Gilvan recebeu, eu notei que ele não tinha gostado, né, do estilo. Mas eles, tu disse que estava querendo a gente fazer alguma coisa diferente. Rapaz, João, eu não aguento mais fazer o rádio tradicional, do jeito que é.
Olá, boa tarde, qual é a música, vai para quem? Mesmo que isso continue até hoje, essa prática, mas que a gente fizesse de uma outra maneira, né? Uma outra forma de falar. Inovasse, né? Que não ficasse aquela forma parada de fazer. Sai um programa, né? E você está ouvindo ali o locutor, aí entra outro locutor, aí faz o mesmo estilo, né? Fica fazendo ali o mesmo estilo, a mesma forma de fazer. Aí eu digo, nós somos dois, vamos fazer programa de dois, vamos fazer a mesma coisa, vamos ficar... Aí, beleza, aí o Hélio deu essas fitas para ele, me deu, eu ouvi, se eu não me engano tinha o Evaldo Costa, sobrinho do Chico Costa, que é daqui, grande Chico Costa, é daqui. E também, eu acho que o Gilberto conhece, o Evaldo, e o Baleia, né, que era um locutor lá de Fortaleza, ou ainda é locutor, Baleia o nome do locutor. E eles fazendo um estilo, né, com brincadeiras para atender o ouvinte. Eu digo, rapaz, Gilvan, tu já ouviu isso daqui? Aí, Gilvan, ouvi um pouquinho aí, mas, rapaz, isso daí aqui não pega, não. Moço, vamos começar a fazer isso daí. Rapaz, não, aí para mim não, acho que não dá, não. Mas tu quer fazer? Chama o diretor. Chamamos o diretor, não, Raimundo, então ele está querendo fazer um programa, mas não disse que ia fazer o estilo. No estilo que... Ele falou que ia fazer o programa. Como por rádio que interessa é dinheiro, né? Aí ele traçou a meta. Olha, vocês aí conseguindo tanto, eu falo com papai é o Zentão, eu falo com papai e aí... Bate o martelo é o Zentão. Aí ele pega e libera para vocês. Traçou o valor lá, valor X. Tá bom, vamos atrás. Não conseguimos o valor X, mas chegamos a 80%. Aí não, já se conversa. Eu digo, olha, quando o programa estiver no ar, fica mais fácil, que a gente já está com o programa, o ouvinte, né? Ou melhor, o anunciante vai ouvir, a gente diz, olha, ouve o programa, tal. Aí é interessante, ele diz, beleza. E aí a gente começou, tudo combinado. A gente ia fazer o programa mesmo daquele jeito, ia tentar. Não, vamos tentar aí, pelo menos uns 15 dias, Gilvan. Vamos. Aí a gente começava o programa, e Gilvan com freio de mão puxado. Rádio, né, bom, porque não é igual aqui o podcast ou TV. Você tem como olhar para a pessoa e cobrar, fazer alguma coisa, né? E aí, Gilvan, bora, Gilvan. E Gilvan atendia como ele atende hoje, ouvinte, sem brincadeira. Ele dizia, não... A formalidade, né? Formalidade, o respeito. Não, o estilo de cada um, né? Aí o estilo. E eu levava para brincadeira, e o Gilvan não. Eu sei que a parceria, né, a gente ficou junto um período, depois a gente desfez ali a parceria, e eu segui só com o programa. Eu digo, agora sim, agora eu vou tentar fazer o que ninguém na época fazia. Aqui em Floriano, hoje tem outros que fazem. Inovação, né? Aí pronto, o Gilvan, era muito bom a participação dele, mas ele ficava com o freio de mão puxado para o lado da irreverência, né? Que na época não diziam que era irreverência, diziam que era sacanagem que eu fazia. Outras palavras, né, que é palavrão, que diziam que eu fazia lá. Dizer que era putaria, diz. Rapaz, tô curioso, tem que dar uma palhinha aí. É a putaria. E aí, né, o pessoal ligava para lá, ei, que putaria, essa daí que vocês colocaram. Esse programa aí, na época, né, o juiz famoso aqui era o doutor Aderso, né? E aí, fui denunciado 3 vezes do doutor Aderso devido ao programa. Porque a gente brincava trocando palavras. Coração, né? Pode falar. O que não for legal para gravado, vocês editam, né? Eu mandava um beijo no seu cu, coração. E aí... Aí dava certo aí, né, as pessoas, né, achavam que era má intenção. Que eu tava ali falando palavrão no ar. E aí ligavam para lá. E aí o programa começou a ter audiência. Mas aí ligava maridos dizendo, minha mulher não vai ligar para essa putaria aí da rádio de vocês, porque o locutor tá chamando minha mulher de gostosa. Tinha isso mesmo. Ei, o locutor aí chamou minha filha de... Ô, bicha boa, né? E aí, não dá para a gente ficar... Tem criança Esse homem foi corajoso. ouvindo o programa.
E aquilo, né, pela curiosidade de alguém dizer, olha, tem um programa que o locutor, ele trabalha dessa forma, foi aumentando a audiência da rádio. E a gente lá para ver quem era, quando chegava lá, não acreditava que era eu, né? Logo também, eu tenho, digamos que uma voz grave, mas no programa, às vezes, eu acelero mais a voz para fazer ali, digamos que as brincadeiras, né? E vai acontecendo. E aí eu chamava as meninas, né, principalmente, e aí em vez de arretadinha, aí outras palavras, e aquilo ela achava engraçada. Hoje é comum, hoje o pessoal já não liga mais. Mas eu chegava na rádio, olha, tem aqui uma mulher que ligou para cá e disse que colocou, né, uma denúncia lá em Doutor Aderso, que é para esperar. Tem aqui alguém que disse que vem aqui porque tu chamou a filha, esposa, a esposa, assim, de arretadinha, não sei o quê, até a palavra arretadinha. E o outro ligou para cá, as pessoas às vezes misturam profissão com religião, né? E isso acontece muito, às vezes quer lhe atingir de alguma forma, aí falam de alguma... E isso aconteceu muito, né? E a gente foi. Aí um dia eu cheguei lá, tinha um posto ali ao lado da Rádio Difusora, hoje é a farmácia, hoje é a Globo, né? Aí eu cheguei, o diretor estava, né? O Zé Antão estava. Ele sempre quando me via, né, entrando no carro dele, ele dava com a mão ou sacudia a cabeça. Aí eu cheguei e ele estava em pé. Aí eu digo, é hoje. Eu digo, é hoje que o Comando Geral saiu do ar. E talvez eu perdi o emprego. Aí quando eu cheguei, ele disse, rapaz, eu estava lá na minha chácara, lá na roça, lá. E aí eu digo, ouviu. É agora. Ouviu, porque no programa, foi nesse dia que eu falei para ele, né? Aí ele disse, rapaz, aí chegou um rapaz lá. Aí, seu Zé, parabéns pelo programa. O programa lá novo tá muito bom. Aí ele, obrigado, mas sem saber o que era. Sem saber o que era. Aí chega outro, aí seu Zé, disse que foi em outro local lá, foi no próximo lá no interior. Rapaz, gostei, aquele programa lá, moço, é bom. Aí ele, rapaz, que programa? Aquele lá que o César tá fazendo. Aí disse, rapaz, é bom, porque lá só tem a reclamação. Aí o pessoal, é bom, você já ouviu? Ele... Já e não já, porque eu botei, mas eu mesmo desliguei o rádio. Aí o pessoal, não, mas é bom. Eu disse, não, mas é bom, é o que o povo gosta de ouvir. Eu disse, olha, aí eu fui lhe ouvir, o programa tá bom. Eu disse, seu Zé, agora é o seguinte, eu preciso ter, digamos, uma carta branca, né, da direção da emissora, porque já disseram aí que meu nome está lá no Doutor Aderso já para ser chamado. E ele disse, não, isso daí é liberdade de imprensa, você não pode ser chamado por brincadeira em rádio, duplo sentido, a televisão faz, e isso e aquilo outro. Não tem um para fazer duplo sentido mais do que Chicanísio faz, tem uns assim e tal. Caceta e Planeta faz isso e tal. E a televisão mostra que você fala. E aí, não se preocupe não, pronto, carta branca. Aí entrei mesmo, foi com força, como se diz, nesse humor que a gente considera irreverência, mas no começo foi considerado, né, putaria. Hoje outros já fazem brincadeiras como a gente faz aqui mesmo em Floriano, mas no começo foi um pouco desafiador, né, para entrar com esse estilo do programa Comando Geral. Pessoas dentro da área mesmo, né, inclusive aqui o Gilberto... Quando alguém falou, ele não acreditou, né? Ele não acreditou que era eu que fazia o estilo programa Comando Geral. Eu pensei que eu falava muito só no Comando Geral, mas não. São muitas histórias e a gente ainda está deixando de lado aí. Tem muita coisa deixando de lado. Ele precisa falar aqui de pelo menos duas coisas que antes das dinâmicas, né? Mas eu preciso que você fale, eu acho que você estava lembrando disso, né? Floriano News e Rádio Comércio, dois empreendimentos que vocês são Ele começou no rádio, mas hoje ele é empresário na comunicação, exatamente, né? Agora fale bem mais objetivamente. Pois se estendeu tanto na história, né, do Newton César e César Nil,
que a gente está esquecendo aí realmente o foco, Floriano né, que é News o podcast. Bem, como a gente começou a falar sobre a questão de como é, né, Gilberto, para sobreviver no rádio e só da comunicação, onde vem essa parte da questão que você tem que, dentro do rádio, saber se mexer. Né, se mexer, saber como fazer. E eu acho que, eu não vou precisar a data, mas o ano somente, em 2006 apareceu a oportunidade, né, para que a gente... Eu já tinha uma passagem como diretor, vendia, né, comecei vendendo a mídia para a Rádio Comércio, depois como espécie de um diretor aí na Rádio Comércio. E que em era 2006, que era, na época, a Rádio Comércio, ela vem, a história dela vem do tempo do Val, né, que é do Dinâmico. Sim. Se eu não me engano, a professora Joilza, né, e o Marinho. Né, o Marinho, não sei se você lembra. Lembro do Marinho. Marinho também, que teve, se eu não me engano, a GUAP, né, GUAP Produções. E eles fizeram aí o sistema Rádio Comércio, né, que, para quem não sabe, ainda foi o sistema Rádio Comércio. Hoje representa o primeiro sistema, a primeira rádio, pode-se dizer aqui, de Floriano, né, que foi aí a amplificadora Floriana, aquele mesmo sistema, tanto que tivemos a honra, né, de nos 100 anos, acredito, da cidade de Floriano, você apresentou, juntamente aí com o Dr. Teodoro Sobral e outros amigos. Fiz uma réplica lá do... exato. Lembra daquilo? Uma transmissão... A transmissão como se fosse a amplificadora Floriano. Como se fosse o Defalatem, né? Isso. Tem registro pra gente? E a gente teve a honra... peguei esse registro, pois é. E a gente teve essa honra de receber o Gilberto Júnior nos nossos estúdios, né? Ele foi locutor. Aí por um dia... foi locutor por um dia lá da Rádio Comércio. Né, e a gente transmitiu para toda a cidade. E em 2006 apareceu essa oportunidade, a rádio já estava aí com o saudoso Emílio Nonato e o Lauro Cronenberg, né, e a dona da guia. E a gente teve a oportunidade, eu juntamente com dois amigos, né, o Edmilson Pereira e a Ednilma Pereira, a gente comprou a Rádio Comércio. Pronto. E assumimos a Rádio Comércio, que tinha somente... uma hora, duas caixinhas funcionando, meia boca, chamada, muito ruim o som, e compramos, digamos que, um projeto falido, uma casa pegando fogo, ou então já as cinzas, pode-se dizer. Na época ela mesma falou, né, a dona Maria da Guia disse, olha, a rádio não tem mais propaganda, tinha 3 propagandas. Maria da Guia, a esposa do Emílio A esposa do saudoso Emílio Nonato. E ela, olha, a rádio está dessa situação. Vocês vão comprar um sistema, né, que está... os equipamentos, né, não estão mais, digamos que... tão bons. A rádio praticamente está parada, tem 3 comerciais, eu me lembro ainda dos comerciais, desse só existe um hoje conosco, era a Ótica Piauí, graças a Deus, aí o Frank, a Dona Jesus continuam conosco. E pode falar, né? O nome que estou fazendo aqui. Tranquilo. A Eletrônica São Francisco já não está mais conosco, mas ainda existe a Desvale Brahma, né? Que hoje é outro nome. Tinha esses 3 comerciais. E a gente tinha também uma meta, né? Tinha uma meta. A meta era conseguir o valor X na época, em 2006, para levantar ela. A gente tinha que fazer o valor de R$1.000, senão não era interessante para ninguém, né, ficar. E aí eu topo, vou enfrentar. Me lembrei lá do tempo lá né, do Comando Geral, de certa forma, que eu também tinha uma meta para botar o programa no ar. Eu digo, eu vou partir para cima. Agora, como é que você vai partir para cima para conseguir uma meta se você não está funcionando direito, né? É complicado. Aí vem aquela questão de você... ter uma certa credibilidade, você ter, né, ali amigos, né, porque comerciantes, em primeiro lugar, ele é amigo, seu amigo, né, porque confia em você, confia no seu trabalho, sabe que vai ter o retorno, e aí eu fui nessa. Chegava e dizia, olha,
Aqui o projeto é para que a gente esteja dentro de 3 meses funcionando tantos por cento, que hoje está assim. Eu não mentia, eu falava a verdade. A rádio não está funcionando 100%, mas ela vai funcionar. 3 meses. Para você chegar para o comerciante e dizer que vai oferecer o produto dele em um lugar que não está funcionando e ele aceitar, às vezes você fica achando que é lorota ou impossível, né? Mas graças a Deus eu consegui, né? Acima de tudo Deus, né? E depois nós conseguimos lá o objetivo daquele valor. Com aqueles primeiros meses a gente investiu tudo, além do que a gente conseguiu, mais o que a gente tinha, a gente colocou. E ali, de 3 foram para já acho que 15 ou 20, de 20 foi aumentando para 30, 40, 50, e a gente foi crescendo, aumentando, e aí foi aumentando também ali as propagandas e tudo. Hoje já, com pouco tempo, não demorou muito tempo, as pessoas também, porque é aquela questão do Sebastião lá atrás, né, que quando talvez teve a oportunidade, viu que não era a área dele, não era a praia dele. Uhum. E você que às vezes imaginou que não era a sua, você se identifica muito bem, né, digamos assim, sim. com a a característica, área. Né? A sua característica, né? Pois é. E aí, hoje, o Edmilson e a Edneumann já não fazem mais. Nem o Edmilson chegou a trabalhar na Rádio Difusora, trabalhou em outras emissoras, mas hoje já não trabalha mais com a comunicação. E a Edneumann também já não está mais na comunicação. A gente, com o tempo, né, ficou aí administrando a Rádio Comércio só. Mas continuamos com ela, né, graças a Deus. E, graças a Deus, muita gente até teve, aí, se eu não me engano, ano passado, foi em 2022, o pessoal dizendo que a rádio era irregular. A rádio, ela tem, né, registro. Teve um tempo aí. Ela é registrada. O pessoal que trabalha na rádio, graças a Deus, tanto o rádio quanto o site são registrados, né, tem carteira assinada. E a rádio também tem permissão, tem alvará para funcionar, pode funcionar aí da melhor maneira possível, né, oferecendo o produto. De que período? Hoje a gente já esteve até às 9 horas da noite, mas hoje a gente está limitado mais ao horário do comércio, de 7, né, de 7 da manhã até às 17 horas. 17 horas, certo. Quando tem horário especial do comércio, a gente estende mais um pouquinho aí. Fala sobre o Floriano News, né? O Floriano News chegou, né, aí em 2010, com, né, essa onda, digamos assim, de portais. Parabenizar internet. Você, né, a internet, portais da internet, parabenizar o Gilberto, porque acredito que uma grande inspiração, né, foi o Notícias de Floriano, não só aí para o Floriano News, mas também para todos os portais que veio aqui depois. Se eu não me engano, começou tudo, a gente começou ainda hospedado também aí pela Floriano Net, né, a gente começou hospedado por lá, pela Florianet, era uma página dentro do Florianet, o Floriano News, e com o tempo a gente tem aí o site. Muita gente, às vezes, acha que o Floriano News é aquele site que aconteceu alguma coisa, a gente vai lançar aquela notícia, mesmo sem informação, né, que acontece não só em Floriano, mas em muitos lugares, né? Aquela matéria só com 3 linhas, uma foto, às vezes, ou pouca informação. Não, a gente espera mais um pouquinho. Tem essa característica. Busca mais. A gente percebe. A informação. Mais completa, né? Porque é chato, às vezes, você citar, digamos que uma pessoa, citar ali uma notícia, e depois você vir descobrir, a gente às vezes cai, né, nisso daí. Não era aquilo. Você depois vê que não é. Às vezes até citar o nome, né, de uma pessoa. E isso, eu não tenho medo, a gente erra. Olha, no rádio, eu já errei muito, já cometi muitas gafes, como todo mundo, mas quando a gente vai para o lado de notícia, né,
Já aconteceu muito mais, já fui alertado até pelo próprio Gilberto, que, olha, esse site aí e tal, não é muito confiável, cuidado e tal, e agradeço, porque o que a gente ganha muito nessa área da comunicação são críticas, né? Muito mais, às vezes, crítica produtiva? Não, são críticas mesmo pesadas e tudo. Mas aparecem muitos amigos, né, que às vezes nos ajudam. Olha, faz assim, que às vezes é melhor. Vamos aí para a lousa, mas eu quero, no bate-pronto aqui, mais mais uma fala pergunta. só uma pergunta. Fala só uma frase ou então não uma ficar palavra. estendendo, eu converso muito. Só sobre uma pessoa. Mania de Só sobre, eu converso o muito. homem gosta de microfone mesmo. Não, é só para que eu preciso saber de você em uma palavra ou uma frase. Amarelinho. Não, você vai escrever. Não. É a sua pra pergunta falar? mesmo? Calma, você está querendo... Amarelinho. Já era a dinâmica da lousa. Não, é só o bate-pronto. Você Vamos vai lá. falar uma Amarelinho, palavra ou uma frase. Uma inspiração de pronto. determinação, o Renato. Pronto. Inspiração, pronto. Tá, É uma inspiração. Renato, com certeza, é uma Já inspiração. mostra o seu perfil. Vamos lá? A dinâmica? Sim. Explica aí. Nós vamos fazer, né, nós três aqui, Gilberto, Constância e eu, uma pergunta para você e você vai escrever na lousa. O Gilberto havia perguntado sobre a caligrafia, se está em dia. A minha não é muito boa. Vamos tentar aqui. Tem como apagar? São três respostas. 3 tá bom? respostas, vamos lá. E Faz a aí, primeira. Gilberto faz a primeira, enfim. Sim. Cada um faz uma e você tenta Ser bem objetivo. escrever bem objetivo aí na lousa. Tudo bem. E depois Tá bom. faz explicativo. A minha pergunta, coloque aqui um filme. Não, você vai escrever. Certo. Escrever, tá É bom? isso que eu ia perguntar. Pronto, aqui um filme, Henrique. Qual é a Se você não souber o nome, pode dizer um filme que eu assisti e tal. Tá? Qual é a sua maior motivação para manter o homem que o senhor é hoje? Maior motivação, um filme, a maior motivação e... Como eu sei que você é de criação, de mãe solo, escreva para mim uma palavra que você definiria Dona Argentina. Uma palavra. São 3 respostas, tá bom? Tudo bem. Deu para mentalizar? Enquanto a gente fala aqui dos nossos amigos, Vamos falar aí dos parceiros. nossos parceiros, né? Nossos parceiros, pensar soluções inteligentes, do nosso amigo Tim Mendes, IBM, conduzindo você ao sucesso do professor Magno Everson, grande profissional. Temos também a Mauriane Miranda, ela que sempre que eu passo, né, ali pelo salão dela, bem movimentado, graças a Deus, CDL Floriano, Lojas Maranata, do nosso amigo Marcos Valdivino. Valdivino, Alisson Rodrigues, que a gente recebeu aqui, um grande Consultor. exatamente, visionário no Empreendedor setor visionário. imobiliário, né? Pronto. Mauriene, que eu já tinha dito antes. Temos também o nosso amigo Fabrício BG, supermercado BG de Barão de Grajaú. Pronto, aí, olha. Supermercado BG, uma história de vida muito bacana. Acredito que todos que acompanharam, né, ou que vão acompanhar, porque está gravado, né, tá aí no nosso canal no YouTube, devem, todos que tiverem a oportunidade, que possam estar acompanhando as histórias de vida dessas pessoas que a gente tem mostrado aqui. São histórias de vida muito, muito bacanas e a gente tem aprendido bastante, né? Exatamente. Muito E bem. por falar nessas pessoas que estão com a gente também não pode deixar de pedir para que nos sigam, Sim, gente. sim, Façam a sua inscrição no nosso canal no YouTube, lá no Lidercast. Nos sigam também, nos acompanhem pelo Instagram, Lidercast, trazendo sempre esses convidados maravilhosos com histórias, muitas curiosidades. A gente fica sabendo de muita coisa que talvez nunca tenha sido falado, uma curiosidade, uma inspiração. Todo E muita episódio é história. um grande aprendizado, né? Exatamente. Todo episódio é um grande aprendizado. Você vê aqui que o César Nil contou a história dele, que não tinha nenhum sonho com a área de comunicação Exatamente. e acabou caindo na comunicação, né? O mais engraçado, bacana. o que sonhava ficou no meio do caminho, assim, entre aspas. Pronto, pois Mudou exato. a trajetória dele por algum motivo, né? Que também
A gente não tá para tirar razão, mas ele continuou com o sonho do amigo. Certo. E E aí parabenizo. mostrou, é claro, o respeito Sim. pelas parcerias, a forma de se conduzir diante de uma área que é complicada, que é a área da comunicação, de você sobreviver, que você se manter, né, ver a sua sustentação através da área da comunicação, que foi bastante Assim, interessante. tem muito. Eu, como conheço, eu tenho muita. O Cezanil tem muita coisa boa para contar, muita história. Se a gente fosse abrir aqui, levaria o dia todo, mas eu não poderia deixar de dizer que muita gente passou por ele. Eu, Aldejane, Mônica Cardoso, Paulo Baiano, Gilva Silva, muitos Aparecida da área, Santana. Aparecida Santana, já Pronto, passaram olha só. pelo laboratório com o Cezanil. Cara, É isso aí. é líder, né? É isso aí. É É um líder aquilo que inspira outro líder, né? É aquilo que a gente tem colocado aqui. Estamos trazendo lideranças que inspiram, né? Inspira. E aí as respostas, um filme. O filme, você disse, coloque, acredito que A Paixão de Cristo, Paixão eu de acredito que Cristo. foi o filme assim que me impactou, né? Desde quando criança, né? A história de Cristo, ela é muito... sempre um motivacional para a vida de todos, né? A Paixão Verdade. de Cristo nunca perde o seu enigma, né? A sua magia, né? Apesar de tanto Parabéns, é um sofrimento, ótimo tantos filme, né? espinhos, né? Mas Ótimo Cristo filme. sempre ali na humildade, no amor, sem reclamar. Para mim foi um dos Verdade. maiores líderes da nossa nação. Eu O acredito que a maior. A maior. O maior, O maior. né? O Isso maior, que eu sem afirmo. dúvida alguma. Né? Isso para todo mundo. Isso para quem crê, né? Porque sem a fé você não vai para frente. Eu acredito que hoje a minha história com rádio é porque, mesmo não sendo a área que eu sonhava, mas eu até falei ontem, né, quando a Fernanda me convidou, que eu colocaria Deus 3 vezes, né, à frente em tudo. Porque eu mesmo não acreditava, como já falei, passar um mês, né, de teste do rádio, 3 meses que fosse. Eu comecei aí de menor no rádio. Comecei no rádio, o dono da própria emissora dizia, olha, chegar a fiscalização aqui, você disse que o cara que estava aqui na mesa deu uma dor de barriga e tu é parente dele e ficou aqui porque tu ficou só para Menor de fechar aqui idade, a é. rádio. Porque se a fiscalização chegar, eu tô lascado. Porque eu comecei no rádio com uns 16 anos, mais ou menos. Né? E aí estou até hoje, mas sem, digamos que, nenhuma expectativa de ficar aí no rádio mais do que 3 meses, 1 mês, se fosse E o muito. que mais inspira ele é a família, né? É a motivação que você perguntou. Pronto, O verdade. que sempre aí me motivou foi a família. Quando eu comecei a trabalhar, né, com 13 anos de idade, porque, como a Fernanda falou, eu fui criado sem a presença do pai, né? Apesar do meu pai ainda hoje ser vivo, mas eu não tive a presença, não tive apoio, não tive ajuda de pai. E aí, devido à necessidade, né, eu tive que sair para trabalhar, né? Aí era no que aparecia. Minha mãe pediu um tio meu, né, que era mestre de obra, para mim ir lá dar trabalho para ele, porque trabalhar não era dar trabalho, né? E aí, assim eu comecei, e não parei mais, dos 13 anos até hoje, graças a Deus, trabalhando. E aí, quando eu fui para o rádio, quando você não sabe trilhar os caminhos do rádio ali, o rádio é a mixaria que você ganha. E mamãe perguntava, meu filho, quando é que tu vai arrumar um emprego? Quando é que tu vai arrumar um emprego de verdade? Ele Eu- dizia uma piada, estude, estude, estude. Aí ele entendia estúdio, estúdio, É. estúdio. Aí mamãe mandava estudar, eu pensava que era para ir para o estúdio era de rádio, né? E aí, com o tempo, foi que eu vim entender como era aí que você poderia tirar aí o sustento, né, do rádio, como era que você poderia. É o lado empreendedor, né? É o lado empreendedor. Exatamente. Aprende mesmo na marra, né? Como se diz. Sua pergunta foi... Sobre a dona Argentina, né? Que Deus a tenha. Ele colocou tudo na minha vida, né, amor? Porque ele, como ele mesmo enfatizou, não teve a figura paterna no lar. E foi somente ele, Deus e dona Argentina, e ele a define como tudo na minha vida. Exato, foi
se disser assim, qual foi o motivo, né? Porque antes primeiro é a mãe, né? Primeiro é a mãe, porque depois veio a esposa e os filhos, né? Tenho 2 filhos, mas primeiro foi aquela situação que a gente vivia, né? Que me levou a me motivar a trabalhar, a enfrentar. Se não fosse na área da comunicação, fosse qualquer área, mas eu estava focado em mudar a situação qual a gente vivia, né? Eu não aceitava algumas coisas que tinha, e aí eu chamei a responsabilidade para mim, e por ela, né, como eu coloquei aí tudo na minha vida, foi que eu, né, enfrentei aí a vida e graças a Deus deu certo. Quantos Mas filhos Deus. Ela teve quantos filhos e você tem quantos Eu filhos? sou filho único por parte de mãe. Por parte de pai eu tenho mais 8 irmãos, mas por parte de mãe eu sou filho único. Mas ela pegou aí um primo meu, criancinha ainda, para criação. Para criar o Isaías. E a gente aumentou, né? No caso, aumentou a família. E foi mais por esse motivo, né, que eu tive que começar a trabalhar bem cedo, porque ele é bem mais novo do que eu. Né? E aí ficou difícil a situação para uma mãe solteira. E você tem quantos filhos? Ainda hoje, não tinha Bolsa Família no tempo, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o Felipe, né, que inclusive da área, né, graças a Deus, Deus permitiu ser formado na sua área, não jornalista, mas advogado em direito. Já é formado? Isso é formado hoje. E Deus também nos abençoou. Há 2 anos atrás, a minha filha, a Fernanda, passou para medicina, né, no estado do Maranhão, e hoje está cursando aí o 2º ano já de medicina, graças a Deus. E tem muita fé para chegar aí. Felipe e Fernanda. Né? Moço, um homem que subia as escadas da difusora E lá. voltava. Sobe até hoje. Voltava com medo de... ia até a metade das escadas, você conhece ali, né? As escadarias da Rádio Difusora. Homem que queria ser policial rodoviário federal. Grande inspiração, deixa aqui meu respeito a todos os policiais. Pronto, né? Bacana. E é muito bonita História a de profissão. vida muito bacana, César. Parabéns. Obrigado. Você como eu já falei aqui, a gente tem trazido pessoas contando histórias e eu tenho certeza que aquelas pessoas que tiverem a oportunidade de acompanhar vão se inspirar em você para enfrentar muitas coisas, passar essa história adiante, porque é um lutador e é uma liderança. Opa, muito obrigado, Gilberto, Henrique, Fernanda. Às vezes a pessoa não sabe, né, a história, como a Fernanda ontem falou, que está atrás aí de um profissional. Às vezes ouve até falar, talvez muita gente nem me conheça, né? E vocês, né, foram lá, buscaram a história, por a Fernanda, como falou. A Fernanda é um tipo de pessoa que aqui, para eu falar, que veio através do programa Comando Geral, mas que não gostava do César Nil. Isso ela não falou aqui, né? Ela ouvia, mas não gostava do César Nil. Ela falou ontem no programa, né, quando ligou para fazer o convite. E veio exatamente... Vamos lá, nós 3. Vamos lá, qualquer dia lá. Está convidado. Agora lá é um outro profissional. Né? Não tem essa formalidade lá aqui. Já é outro profissional. Lá o bicho pega. E a Fernanda... A Fernanda, ela ouvia o programa e ela tinha a mentalidade que muita gente tem quando ouve lá o Comando Geral. Não é isso, Fernanda? Já conversamos muito aqui, eu acho que o projeto, né, aqui do podcast é para ser 1 hora, mas acredito que a gente já ultrapassou essa 1 hora. Mas tá certo. A Fernanda aí, quando apareceu por lá, né, ainda era criança também, ainda era mocinha, era adolescente, e ela tinha também, assim, né, na concepção dela, que o César Nil, aquele programa, não era, ela queria entender por que a mãe dela ouvia, por que a avó dela ouvia, acho que era a tua avó, né? As parentes dela ouviam lá no interior. E quando... Eu não entendi porque que ele podia falar nomes aquelas feios. palavras, né?
as palavras com duplo sentido e... Lá tem o louro, rapaz. Tem um Tem o louro. lourinho. Rapaz, é engraçado demais. Rapaz, quando ele bota esse louro pra cantar lá... Conversa. Aí você escolhe qual é o idioma que você quer ouvir. Você quer ouvir um árabe, né? Você quer muito ouvir aí bacana. um alemão, um A gente japonês. fez uma vez um quadro, né? Descubra o que o louro tá Não. cantando. Se eu for lá, eu não vai, eu sou, quando eu disparo a rir, no dia que eu for lá e o louro for cantar lá, rapaz, eu não sei se eu vou aguentar. Não vai se controlar, né? Tem um Louro, tem um Zé Maria, né? A gente Zé Maria, agradece. gente boa. O Carlos Lima também sempre dá um apoio São- pra gente. As pessoas São que... figuras, são Personagens, né? são personagens Tem o do Dorival programa. Oliveira, que faz o esporte. Chico Dorival, Costa rapaz, também meu faz amigo, participação. Você chama ele de presidente? É o né? presidente, né? E, Tem aí nem deu tempo da gente contar um pouquinho aqui que ele, além de tudo isso, ele Tá vendo como eu faz um assisto? programa romântico também. ainda Tem também uma... Tem, que muita tem. gente também não acredita que sou eu que faço, né? O programa do sábado. Porque dentro do rádio, né, como a gente já falou aqui, existe impossibilidade de você né, fazer aí a comunicação. Como eu tenho uma voz grave, né, eu posso dar uma parada na voz para falar e fica aí o chamado romântico. Amor sem fim. Aí a Fernanda falou, fica aquela coisa. Mas muita gente liga e pergunta se eu sou o Cesaril, se é o mesmo. aquele da tarde lá. Acontece muito, né? Quando eu vou para pro lado. Marcar não. um momento pra gente ir lá. Vamos sim, vamos marcar. Rick, Fernanda, César, obrigado aí, né? Finalizando Obrigado a mais vocês. um episódio, né? Finalizando, agradecendo ao nosso convidado. Obrigado por ter Muito vindo, obrigado. aceitado o convite. E É isso até aí. a próxima. Até a próxima, né? Abraço. Um abraço.